os juízes Roberto Veloso, juiz-presidente da JUF, Silvio Rocha, juiz da 10ª Vara Criminal do Tribunal Regional de São Paulo, Tribunal Federal de São Paulo, está errado ali na a designação dele, e o juiz Sérgio Moro, de Curitiba. Eu quero dialogar com o juiz Sérgio Moro. Primeiro dizer, doutor Sérgio Moro, que Vossa Excelência aqui falou da importância do combate à corrupção. E nós, nessa casa, temos um enorme compromisso com o combate à corrupção, porque aprovamos legislações importantes, como a Lei Anticorrupção, a Lei de Combate às Organizações Criminosas, onde estão os instrumentos que a Justiça Brasileira está trabalhando hoje. Agora, nós queremos um combate à corrupção republicano, dentro da democracia, respeitoso da Constituição. Vossa Excelência falou do abuso de autoridade. Nós não queremos inibir os juízes, mas nós queremos evitar que os juízes façam política partidária, façam política na sua ação jurisdicional no sentido mais, digamos assim, partidário possível. O juiz pode se fazer política, ele pode se afastar da justiça e se candidatar. O Flávio Dino foi um caso de um juiz que se afastou, se candidatou e hoje exerce o caso de governador. Mas o abuso de autoridade é para inibir a atuação político-partidária. Por exemplo, Vossa Excelência quebrou o sigilo telefônico da presidenta Dilma Rousseff numa conversa com, então, o ex-presidente Lula. O ministro Teori Zavascki considerou ilegal aquela quebra do sigilo telefônico. Vossa Excelência não tinha competência, porque a competência era do Supremo, e a interceptação telefônica já estava fora do término da interceptação telefônica, e o vazamento foi legal. E o ministro entendeu ilegais aquelas atitudes. O que eu pergunto para Vossa Excelência, num contexto de um golpe parlamentar, estava querendo contribuir para a derrubada da presidente Dilma Rousseff? Vamos prender o objeto do... Não, eu estou discutindo abuso de autoridade. Nós temos um objeto da audiência. Abuso de autoridade. Calma, Valdeir. Eu estou discutindo abuso de autoridade aqui. Vamos se prender... O segundo tema é imparcialidade. O tema é juízo de garantias. Em primeiro lugar, o juiz Silvio Rocha disse que em São Paulo já há o juiz de garantias. Então há essa experiência no Brasil do juiz de garantias. E o objetivo do juiz de garantias é garantir a imparcialidade do juiz. Todos têm direito a um juiz imparcial, um juiz que não tenha um viés. Eu volto a um caso específico. Vossa Excelência determinou a condução coercitiva do ex-presidente Lula quando ele não tinha se negado a depor em nenhum juízo no Brasil. Ele poderia ser convocado por um ofício de Vossa Excelência, e Vossa Excelência decretou uma condução coercitiva, na minha opinião, ilegal, porque ninguém está obrigado a fazer prova contra si, e no atual Código, a condução coercitiva está prevista unicamente depois da negativa de depor. O que eu pergunto? Tendo em vista que aqui não existe ainda, haverá, com a aprovação desse Código, o juiz de garantias, Vossa Excelência não acha que perdeu a parcialidade nesse julgamento específico, depois daquela foto, inclusive, com Aécio Neves, na revista Isto É? A terceira pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte: nós precisamos combater a corrupção no Brasil, combater o erro, combater a corrupção empresarial. Como é que os países de primeiro mundo combatem a corrupção empresarial? Eles diagnosticam, afastam os dirigentes e a empresa continua. A Volkswagen agora, ela acabou de descobrir uma corrupção. A Volkswagen continua forte, mas o tempo de leniência foi de 6 meses. Nós estamos aqui com 3 anos. O que eu queria perguntar: se uma pessoa dirige bêbada, o guarda, ele vai retirar aquela pessoa da direção, puni-la, ou vai punir o carro? Porque nós estamos vivendo uma situação em que nós estamos perdendo muitos empregos no Brasil. O que eu pergunto, o tempo de leniência não é muito grande? Eu estou aqui com um artigo do economista João Sixo,
que ele diz que a Lava Jato é responsável por 2 a 2,5 pontos percentuais da queda do PIB. Nós não teríamos que ter uma rápida solução e a empresa continuar, preservar uma empresa de engenharia e retirar os ladrões, os bandidos, aqueles que cometeram o ilícito. E, por último, perguntar a Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade, semana passada, de participar de uma audiência com Vossa Excelência. E, no caminho da audiência, eu soube da condição coercitiva de um jornalista. E eu perguntei ao senhor, o senhor que determinou essa ordem, o senhor disse que sim. Eu disse, olha, o jornalista tem a garantia do segredo da fonte. Não há uma violação constitucional. O que eu termino colocando aqui, doutor Sérgio Moro, é que nós queremos o combate à Constituição, à corrupção, mas não aceitamos a corrupção da Constituição. Nós estamos num momento que, e muitos desses exemplos, como o senhor disse, são da Europa Ocidental, que tem tradição democrática maior que a nossa. E nós queremos consolidar a nossa tradição democrática e não retroagir nessa tradição. E é por isso que eu faço essas perguntas sobre abuso de autoridade, imparcialidade do juiz de garantias, combate à corrupção, preservação de empregos e leniência. Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Com a palavra, 5 minutos, deputado Valdir Damuso. Para finalizar, as últimas questões que foram feitas, e peço desculpas que ficaram várias de fora, foram feitas algumas perguntas sobre casos concretos, casos pendentes. Não cabe a mim responder sobre casos concretos, casos pendentes. Não vim aqui para isso, vim para discutir o Código de Processo Penal. E, assim, também as minhas decisões estão sujeitas a diversos controles jurisdicionais. Os tribunais têm, em geral, mantido as minhas decisões, majoritariamente. Não me cabe aqui ficar explicando a alguns parlamentares que fizeram perguntas ofensivas. Então, peço escusas que não vou respondê-las. Muito obrigado.